pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellen Beatriz e o vídeo de hoje é a resolução de duas questões sobre o tema de alotropia e hibridização. Vamos lá? Primeira questão, vamos ler o enunciado. O carbono é um dos elementos de maior aplicação em nanotecnologia. Em diferentes estruturas moleculares e cristalinas, ele apresenta uma vasta gama de propriedades mecânicas e eletrônicas distintas, dependendo da sua forma alotrópica. Por exemplo, os nanotubos de carbono podem ser ótimos condutores de eletricidade, enquanto o diamante possui condutividade muito baixa. Essas diferenças estão relacionadas com a hibridização do átomo de carbono nos diferentes alótropos. Com relação aos alótropos de carbono, é incorreto afirmar. Antes de a gente começar essa questão, vamos primeiro entender o que é esses alótropos. Bom, alótropos são substâncias simples diferentes que derivam de um único elemento químico. Por quê? Porque esse elemento químico ele tem a alotropia, que é a capacidade de formar essas variedades alotrópicas, que são essas substâncias simples que vão se diferenciar por dois motivos principais, que são a quantidade de átomos e o outro pelo arranjo cristalino, que é a maneira como os átomos estão ligados entre si. Então, a gente tem dois alótropos naturais do carbono, que é o carbono grafite e o carbono diamante, e dois sintéticos, dois alótropos sintéticos do carbono, que é o fulareno e o grafeno. Aqui. Aí tem o diamante, o grafite, o fulareno e o grafeno, que são alótropos do carbono. A questão cita os nanotubos como um dos alótropos do carbono, que é representado por essa figura aqui. Só para vocês saberem, uma característica dos nanotubos é que ele é uma folha de grafeno em enrolamento, por isso que ele tem esse formato aí. Bom, mas voltando para a questão, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre os alótropos, vamos saber o que a questão está pedindo, né? Ele diz, com relação aos alótropos de carbono, é incorreto afirmar. Então, vamos para as afirmações. Só para a gente se lembrar, eu vou deixar aqui gravado, que é para a gente achar a afirmação incorreta. Então, vamos analisar opção por opção. Letra A. Os nanotubos de carbono são formados por ligações entre carbonos sp2, similares àquelas da grafite. Está correto porque os nanotubos, o grafite, o fulareno e o grafeno, eles quatro têm ligações entre carbono sp2, exceto o diamante, que possui hibridização sp3. Como diz na letra B, o diamante, a afirmação, né? O diamante em que o carbono tem hibridização sp3, está correto, é o mineral mais duro que se conhece, o que torna um excelente abrasivo para aplicações industriais. Na letra C, ele diz, a grafite, que apresenta carbono com hibridização sp, não conduz eletricidade. Está totalmente incorreto, porque a gente já disse que o grafite tem hibridização sp2. E está errado também porque diz que não conduz eletricidade, sendo que isso é uma característica do grafite, tanto que ele até é utilizado para fornos elétricos. Então a letra C está totalmente errada. A gente já poderia marcar aqui, né? E agora só ler a letra D e a E, que são opções corretas também, já que a gente viu que a letra C é a incorreta. Bom, na letra D ele diz que o termo carbono amorfo é usado para designar formas de carbono como a fuligem e o carvão que não apresentam estrutura cristalina. Está correto. E na letra E, a grafite, que apresenta carbono com hibridização sp2, pode conduzir eletricidade devido à deslocalização de elétrons de ligações π, acima e abaixo dos planos de átomos de carbono. Então, está tudo correto, exceto a letra C, que a gente marcou como errado. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão, vamos ver o que ela diz. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. E daí tem essa figura aí. Daí a gente pode pegar um desses átomos de carbono, né? E começar a reparar e ver que ele está fazendo apenas 3 ligações. Bom, isso é só o que a gente está vendo na real
um desses carbonos está fazendo uma ligação dupla. E por que eu sei disso? E porque não seria uma ligação com um hidrogênio, já que não aparece, e já que é comum isso acontecer na química orgânica, né? Quando não aparece uma ligação, geralmente a gente considera como uma ligação com hidrogênio. Não aconteceria nessa figura aí, porque está se tratando de um grafeno, que é um alótropo do carbono, e alótropos são apenas substâncias simples. Então, se tratando de um alótropo, não seria a ligação de um elemento com outro elemento. Seria, nesse caso, né, do carbono para carbono, porque é uma substância simples. Então, a única ligação que ele pode fazer é com ele mesmo, o mesmo tipo de elemento, que é o carbono. Então, por isso que é uma substância simples, e a única coisa que ele podia fazer aí é ter uma dupla ligação, já que a gente não consegue ver as 4 ligações normais que o carbono faz. Bom, agora vamos saber o que a questão vai pedir da gente, né? Daí ele diz, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação, né, que é a mesma coisa que hibridização. Bom, ele já vem questionar sobre hibridação. E o que é hibridação? A hibridação do carbono, ela consiste na fusão dos orbitais atômicos incompletos, que originam novos orbitais idênticos, e esses novos orbitais eles são designados como sp3, que é quando o carbono ele vai poder fazer suas 4 ligações simples. Então vamos começar a analisar sobre isso para poder responder essa questão. Então, pegando a figura da questão, né, temos ela aqui, e temos essa figura que representa a figura da imagem. É o mesmo composto, é o grafeno, né? E só que as ligações duplas, como eu falei, né, que existia, elas estão aparecendo, estão explícitas na imagem. Se a gente pegar um pedacinho dessa imagem para ficar mais fácil de identificar, ele fica aí, nessa figura que eu coloquei agora. E como é que a gente vai achar essa hibridação que a questão está falando? É só a gente começar a contar as nuvens eletrônicas. E como é que se faz isso? Bom, eu vou começar a circular as ligações que o carbono está fazendo e vou ir contando até saber a hibridação do carbono. Ficou confuso, mas vamos fazer comigo aqui. Eu vou circular esse daqui, a primeira ligação, e eu estou chamando essa ligação primeira de S. Eu circulo a segunda, chamo de P1, e a terceira, P2. Isso daí se formou a hibridação sp2, que foi como eu contei, a primeira S, segunda P1 e a terceira P2. 3 nuvens eletrônicas significam hibridação sp2. Talvez vocês fiquem confusos o porquê eu contei a dupla ligação como uma única nuvem eletrônica. Porque tanto uma dupla ligação, uma tripla ou um par de elétrons livres, né, um par de elétrons não ligantes, vão ser contados como uma única nuvem eletrônica, que foi o que eu acabei de fazer agora. Deu 3 nuvens eletrônicas e essas 3 nuvens vai dar pra gente a hibridação sp2. Essa figura que eu acabei de fazer, né, ela vai se parecer com essa aqui, que já está com as nuvens eletrônicas aí dispostas. E se vocês repararem, tem um triângulo. Esse triângulo é a geometria dessa molécula. Então, vamos voltar para a questão e vamos tentar responder agora com essas informações que a gente tem. Trazendo aquela imagem para a gente se lembrar, tá vendo a imagem das nuvens eletrônicas com a geometria triangular, né? Esse triângulo aí que eu coloquei. Se a gente reparar, essa molécula que a gente viu, ele tem esse triângulo que significa uma geometria triangular, né? Vocês podem dizer, mas é uma geometria trigonal. Eu também posso chamar essa geometria de trigonal plana ou trigonal planar. Se a gente olhar para as opções,
a gente vai ver que a opção B, ela diz que a hibridação do carbono tem sp2 como hibridação, que foi como a gente descobriu agora há pouco, e tem a geometria trigonal planar, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente pode simplesmente marcar a opção B e responder essa questão. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e tchau!